Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, principalmente muito bem-vindes. Essa aqui é uma gravação que a gente está fazendo dessa oficina de letramento de gênero e raça com a Avelin Bunicá Cambeuá. Eu admiro muito a trajetória da Avelin, já faz um tempo que eu queria chamar ela. Eu fiz uma oficina dessa com ela e foi muito proveitoso, assim. Foi bastante impactante conseguir refletir e trazer todos os aspectos. Ela consegue trazer isso de uma forma histórica e com vários conceitos muito importantes para pensar, né? E aí, essa oficina de letramento de gênero e raça está sendo financiada através de um projeto, de um edital da PNAB de 2026. Ele faz parte de um projeto onde que também eu vou poder ensinar um pouco sobre bambu a pique, reboco grosso e reboco fino, e aí, junto disso, também tem esse letramento racial indígena, que eu gostaria muito que vocês participassem. Eu não sei que horas que é aí, porque isso é uma gravação, né? Então vai ficar disponível no YouTube para quem quiser ver, a hora que quiser. E aí eu vou chamar a nossa convidada e começar a apresentação. Olá, pessoal. Muito obrigada, Laís. A Parenta me chamou para participar. Fiquei muito feliz, porque, como ela colocou na chamada, né, a gente constrói, né, com as mãos, mas também constrói usando os sentidos, essa reconexão com esse trabalho ancestral, né, que é essas moradias de barro, essas estruturas de barro, que são uma força ancestral que a gente desenvolve também para além da fala, né? Então, às vezes é muito bom a gente dar nome às coisas, né? Então, dar nome, materializar também do ponto de vista até acadêmico, porque precisamos também precisamos demarcar esses espaços. Então, essa oficina de letramento de gênero e raça, da perspectiva das mulheres indígenas, ela tem essa pegada também com alguns conceitos que são importantes para a gente, e tem também, para além disso, uma questão da nossa oralidade, que é forte. Então, quando começar a ficar muito acadêmico, respira fundo e percebam que também esse lugar é necessário, porque se a gente não conta, não escreve, não define e não cria também conceitos, a gente acaba sendo engolidos por uma narrativa única. E é essa narrativa única da realidade, da história, que tem feito com que nós estejamos tão fragilizados hoje, né? Politicamente, socialmente. E é por isso que essa aula vai ter esses aspectos também. Então, vamos lá, vamos começar pedindo licença aos nossos ancestrais, aquelas que vieram antes de nós, abrindo os caminhos e não deixando que essa continuidade terminasse. Então, a gente é a continuidade delas, e é por elas e através delas que a gente segue caminhando e acreditando no Tecoporã, no bom caminho. Viva! Viva nossas ancestrais! Viva! Eu vou pedir para a Laís fazer o compartilhamento da tela para mim, e a gente vai fazendo esse processo, né, de um trabalho mais didático, às vezes bastante conceitual, e ao mesmo tempo compartilhando a nossa vivência do que é ser uma mulher indígena. Então, a nossa perspectiva vai ser dentro da luta das mulheres indígenas e do feminismo comunitário de Abya Yala. Por que a gente não fala, então, um feminismo indígena para falar das lutas indígenas das mulheres do Brasil? Porque não houve um consenso, né? Existe um consenso de chamar de luta das mulheres indígenas do Brasil. Mas as mulheres de Abya Yala, mais especificamente da Bolívia, fizeram já essa conceituação enquanto um feminismo comunitário. E depois a gente vai ver como que isso se comunica mais lá para frente. Pode passar, por favor. A mini bio, pode passar. Depois esse material também vai ficar disponibilizado para quem quiser estudar aos pouquinhos com as referências bibliográficas. Então, a luta das mulheres indígenas, como eu falei, ela no Brasil, ela não foi nomeada enquanto um feminismo indígena, mas ela acontece fora dessa conceituação, desse lugar acadêmico, mas hoje
nós somos mais de 300 povos indígenas, com mais de 860 mil mulheres, num total de 1.700.000 indígenas contados aí no último censo. Nós vamos ter aí uma colocação de dados para a gente poder se situar e entender do que a gente está falando. Então, a gente começa nesse lugar, né, como eu falei, um pouco mais específico de acadêmico, mas é importante para a gente. Pode passar. Então, aqui, o que a gente quer mostrar? Primeiro, que as mulheres indígenas no Brasil hoje fazem parte do quadro mais vulnerável em questão de políticas públicas, em aumento de feminicídio, em mortes maternas, em invisibilidade das políticas públicas, e a gente vai trazer quadros comprovando isso. A gente também, ao longo dessa aula, quer avermelhar que é retornando à Mãe Terra, ou seja, a esse futuro ancestral, que nosso parente Ailton Krenak fala bastante, que a gente vai conseguir retirar esse peso, né, social e político das costas das mulheres indígenas, um peso ancestral que começou em 1500. Né? Então, a gente também quer trazer formas de resposta, e uma das respostas é o feminismo comunitário. Então, ao final dessa aula, a gente quer tentar chegar em respostas que vão desde esse histórico das mulheres indígenas, da luta das mulheres indígenas no Brasil, da violação de direitos e até as respostas. Então, vamos juntas, que eu acho que a gente vai conseguir chegar nesse lugar. Pode passar, por favor. Então, quais são os dados? Vamos ler aqui. Então, são 1.693.000 pessoas indígenas, a gente arredonda para 1.700.000, 0,8% da população brasileira. A gente sabe, né, que tem mais, né, precisa melhorar bastante essa questão dos pardos ali, indígenas, que ficaram ali diluídos, a população muito diluída. Algumas pessoas que não se sentem à vontade para se declarar indígena, porque tem uma ideia do que é ser indígena, e é por isso que essa aula também vai falar, né, do que é ser indígena, uma mulher indígena, né. Então, a gente tem 860 mil mulheres indígenas, homens indígenas em razão de sexo, 97,7%. Homens para cada 100 mulheres. O censo revela que há um crescimento significativo dessa população quando se fala de mulheres indígenas. A gente tem mais mulheres indígenas na cidade, mas nos territórios são menos mulheres indígenas do que na cidade. Isso mostra que as mulheres indígenas têm saído mais do que os homens e têm também acessado mais a universidade, né? Pode passar, por favor. Aqui a gente falou desse aumento da população indígena, né, em 88% em 12 anos, é um aumento muito significativo. E aqui a gente traz esses dados também que mostram que a quantidade de mulheres indígenas fora dos territórios é maior do que nos territórios. Então, a quantidade de mulheres nos territórios, ela é menor. Os dados aí tem a fontezinha do censo de 2022. Pode passar. Então, por que é importante, gente, a gente falar dos dados do censo, dos dados censitários? Porque a gente situa uma população que foi reduzida historicamente, desde esse massacre, né, que é chamado de Grande Morte, mas é muito invisibilizado na história do Brasil, na história das políticas públicas e até por reparação. A gente teve uma queda da população indígena em 100 anos, desde a invasão, em 90%, é o maior crime de genocídio em termos de população, de decréscimo de população no mundo, e a gente quase não fala disso. E é por isso que hoje um país, um território indígena como o nosso, tem apenas 0,8% da população e uma população indígena de mulheres extremamente vulnerabilizada. Então, saber dos dados é importante porque a gente se situa, né? Sociologicamente também. Então, o que a gente está falando? De mulheres antes da colonização e de mulheres depois da colonização. Antes da colonização, né, a gente está falando, né, de um sagrado pré-colonial. As cosmologias indígenas tinham a mulher como centro da organização social, das que a gente tem conhecimento, né, que a gente não pode falar que todas eram assim, porque é um universo gigantesco de populações indígenas que foram apagadas, né? A gente está falando de um decréscimo de 90% da população. O que a gente tem de dados
comprovam que havia essa figura da deusa criadora, da grande mãe, e esse lugar não de dominação que a gente vê com o patriarcado pós-colonial, e a gente tem um lugar de moldadora de mundo, né? Não só como mantenedora, mas como criadora também. Então, a gente tem, durante pelo menos 35 mil anos, Deus foi representado como sendo mulher. Mas é importante a gente entender que essa mulher não é essa mulher ocidental que a gente vê hoje, e muita gente, né, de um sagrado feminino contemporâneo, faz essa confusão, né, que seria um feminino estrito, heterossexual, dentro de um modelo ocidental do que é ser mulher. Pode passar, por favor. Então, a gente percebe que essa sacralidade, ela não vem de um conceito binário de mulher, né, como a gente entende no Ocidente moderno. Então, não existe um essencialismo quando a gente está falando de uma sacralidade feminina. Não é uma sacralidade feminina voltada, né, vulvocentrada, vamos dizer assim. Não é assim que funciona dentro das perspectivas indígenas, porque a gente está falando de várias concepções de gêneros. A gente tem aí mulheres biológicas com papéis rituais específicos, pessoas de terceiro gênero, quarto ou quinto gênero, e entidades espirituais que transcendem o corpo físico e o gênero social. Então, essa mulher pré-colonial, ela é muito ampla. Então, né, a gente fica atento, porque quando a gente está falando de uma sacralidade do feminino, da mulher, a gente não está falando de uma mulher do sentido ocidental moderno. Então, ampliar aí os nossos conceitos a partir desse sagrado feminino original indígena, que contempla até 5 ou até mais gêneros, né? Pode continuar. E o que a gente está falando, então? Dessa sacralidade ancestral da mulher das cosmogonias indígenas, né? Avermelhando de novo, não a mulher do binarismo contemporâneo. A gente está falando de uma deidade máxima que tanto governa quanto sustenta. A gente tem um exemplo clássico, né, que é Pachamama, que é essa deidade da Mãe Terra, e ela é uma mãe cósmica, ela não é simplesmente a terra, só a terra, né, a terra que a gente precisa pisar com muito respeito, né. Ela é a terra, ela é a chuva, ela é as águas, ela é os rios, as cachoeiras. Então, essa deidade cósmica para os parentes andinos, né, os quichuas e aimaras, e ele fala de um lugar em que algo dessa energia cósmica feminina é que governa o mundo, né? Muito diferente de um Deus Pai, que tem ordens extremamente duras e que, inclusive, dura o suficiente para matar o próprio filho. Então, quando a gente desloca esse lugar da sacralidade ancestral e coloca nesse lugar de mama, dessa pátia mama, né, dessa mãe cósmica, né, pátia, né, do tudo, a gente está levando também o lugar da mulher para um lugar muito mais superior do que esse lugar da obediência de uma religião do patriarcado, em que Deus é pai e Deus é homem. Não só o cristianismo, mas outras religiões aí também, né? O hinduísmo, o islamismo, desse lugar de Deus homem. Pode passar. Mais uma referência que a gente tem também de Deus mãe, de Deus mulher, os parentes também do Yanomami, que tem essa cosmovisão. A gente também tem, né, que é Urihi, que é a terra sagrada, que é a mãe floresta, e a gente também tem a própria do Guarani, né, que a gente fala, né, da língua transmitir a cosmovisão. Por isso é tão importante a gente não perder as línguas, né? E quando a gente não tem mais a língua do nosso próprio povo, também a importância de estudar línguas ancestrais, indígenas, porque a língua traz a visão de mundo, né? E no Guarani a gente tem esse prefixo "ã", que é mãe, né? Então, tudo tem mãe, né? Guaraci, então a grande mãe, Nhandeci, Nhandeci é a nossa grande mãe, Guaraci, mãe da lua, mãe da chuva, mãe da água, então tudo tem mãe. Então a gente percebe pelo sufixo "si" que a cosmovisão também é baseada numa grande mãe. Pode passar.
A gente tem também, né, trazendo um pouco a farinha aqui no meu pirão, a mãe Jurema, no Nordeste, que é essa árvore sagrada que conecta os mundos espirituais e terrenos, né? Ela está ali materializada como uma árvore sagrada, mas ela é uma entidade, né, sagrada, viva ali e tudo transcende nela, né? Das folhas, as raízes, a própria medicina da Jurema. Então, a gente tem aí a mãe Jurema também como mais uma referência dessa sacralidade da grande mãe. E aí, o que acontece? Com a chegada, né, com a grande, a gente pode dizer, o início do fim, né, que é essa chegada dos colonizadores ali, dos espanhóis e portugueses, a gente vai chamar isso do início do fim, do início do nosso apocalipse, vamos chamar, né, do apocalipse indígena, que começa com a chegada dos europeus, que vai trazer essa grande mortandade física, essa mortandade espiritual, essa mortandade também no sentido de conhecimentos, né, epistemológica. E aí começa a gente criar gerações pós-apocalípticas, né? Nós aqui falando, nós mulheres indígenas, nós pessoas pró-indígenas que estamos aí tentando manter essa memória viva, somos então essa geração pós-apocalíptica que começa aí com essa ruptura colonial. E essa ruptura ela vai trazer o patriarcado enquanto a cabeça do lar, a cabeça da religião, a igreja nesse lugar de centralidade de um Deus homem, e que é preciso obedecer. A mulher precisa obedecer, as crianças precisam obedecer. Existe agora um chefe, e esse chefe, ele coordena a vida, de um modo geral, né? O cosmos, ele coordena quem vive, quem morre. Ele é Deus, e Deus é Pai, e Pai é um Deus, ele deve ser obedecido, nunca questionado, e esse Deus é homem. E aí começa toda essa violência sistemática que a gente sente até os dias de hoje, e a gente está tentando aí combater, sobreviver a ela, mas também, para além de sobreviver, nós estamos vivendo e criando alternativas e estratégias, né, de contra-colonização. Pode passar. A gente começa, né, com essa mulher sagrada, né, que vê então toda a sua importância na sociedade ser destruída, para chegar nos dias de hoje e a gente ter dados apavorantes como esses aqui que está nesse slide, né? 3 em cada 5 mulheres indígenas já foram estupradas em Abya-Yala. São dados da ONU e que fala, né, de todas as Américas. 3 a cada 5. O número é muito maior do que qualquer outra etnia. A gente tem um aumento da violência contra as mulheres indígenas no Brasil em 500%. E essa violência sexual contra as mulheres indígenas ainda sendo utilizada como estratégia de humilhação, de subjugação dos povos, assim como foi em 1500. Então, isso não mudou. E a gente tem uma interseccionalidade de opressões que fazem com que a violência contra a mulher indígena não possa mais ser jogada por debaixo dos panos. Nós estamos falando de opressão de gênero, opressão de raça, territorial. Nós estamos falando de uma interseccionalidade que não acontece com nenhum outro povo, a não ser com os povos indígenas. Então, a gente vai entrar depois no conceito de corpo-território, o que mostra que essa violência específica precisa ser olhada, tanto pelas políticas públicas, como pelo movimento feminista, e como nós, enquanto sujeitas mesmo, feministas, que toda vez que a gente tiver um lugar para expor, para falar, é preciso falar das mulheres indígenas, mesmo não sendo uma pessoa indígena.
é preciso falar das mulheres indígenas, né? A gente tem aí, né, trazendo o que a gente trouxe lá no comecinho, aquele grande colapso demográfico. Então, não dá para esperar que as mulheres indígenas estejam em todos os lugares para poder falar da pauta. Então, as feministas, né, que estão aqui participando dessa aula, façam esse trabalho também de fazer esse momento de porta-voz, né? Falar, olha, não tem mulher indígena aqui nessa reunião aqui, não. Não tem mulher indígena aqui nessa audiência, não tem mulher indígena nesse evento. Mas eu gostaria de lembrar que as mulheres indígenas hoje são alvo da maior interseccionalidade de opressão que se pode ter com relação a corpos, territórios femininos. Então, vamos se colocar nesse lugar também como apoiadoras, como pró-indígenas. A violência baseada em gênero, que traz essa maior interseccionalidade de opressão, ela tem fatores agravantes, que é a perda de terra e o confinamento, né, em pequenos territórios. A gente tem aqui o povo Machacali, aqui em Minas Gerais, nosso ladinho, com as menores reservas, menores territórios indígenas do mundo, né? Os Guarani também em São Paulo, com territórios menores do que sítios de pessoas de classe média. É uma coisa, assim, terrível, né? O alcoolismo e a droga dentro do território, que aumenta demais essa violência nos territórios, também nas periferias. A precariedade econômica, então a mulher indígena hoje é a mais pobre, segundo o próprio Banco Mundial. Na verdade, os povos indígenas, do modo geral, né? Os povos indígenas de Abya-Yala, eles concentram 1/3 mais pobres do mundo. Então, quando a gente está falando de pobreza, a gente está falando também de povos indígenas. Então, por isso que é tão importante, antes da gente ver, né, um parente, né, que está ali vendendo a sua cultura, infelizmente formou um branco como pajé, mas foi o indígena que me formou, que me deu a dieta e tal. Gente, entendendo que a pobreza, a pauperização dos povos indígenas gera isso. Então, tem parente que vai vender, sim, vai vender até o próprio território. E o que precisa haver é um bom senso da parte daquele que está comprando, de entender que não é legítimo se aproveitar da precariedade econômica dos povos indígenas. E aí, então, a gente entra com as mulheres indígenas, sendo também as maiores vítimas, né, de escravização, de vulnerabilização nas migrações internas e externas, de escravização sexual. Então, a gente tem essa precariedade econômica sendo uma das maiores impulsionadores da violência. A gente também tem essa questão da entrada das igrejas nos territórios, né, os missionários, que vão ali fazer essa descaracterização da cultura, e o que era bem saudável, né, que era, por exemplo, o aprendizado, a menina menstruou, então ela vai passar para a casa das mulheres, vai ter uma reclusão, vai aprender o que é, como seu corpo funciona, ou então a questão da própria gravidez, os casamentos, os homens também. Com a entrada da igreja, muitos desses ritos de passagem, eles são atropelados. E aí, então, não existe mais nem esse cuidado, né, essa preparação. E a gente passa a ter aí o maior número de meninas indígenas grávidas, né? Então, vamos passar aqui, né, dentro ainda dessa parte triste, né, que a gente está falando dessas interseccionalidade de violências, né, de opressão. A gente tem o caso de feminicídio contra mulheres e meninas indígenas no Brasil, do aumento de 500% entre 2003 e 2022. As vítimas são jovens, solteiras e com menor escolaridade. Então, ainda é a universidade e a educação um grande escudo de proteção para nossas meninas e mulheres indígenas. Então, as informações desses dados são do relatório de homicídio contra as mulheres e adolescentes indígenas no Brasil, da UFPR, e em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas. Esse foi a primeira pesquisa que a gente teve, porque um dos agravantes também é que os povos indígenas, no geral, não aparecem nas pesquisas. A gente não tem, por exemplo, um dado que fale quantos jovens indígenas são alvo de bala de fogo, por exemplo. Não existe. A gente não tem esse recorte indígena em muitas pesquisas. Essa foi a primeira aí, em 2022, feita pelo Ministério dos Povos Indígenas e a UFPR. Então, vão haver muitos
muitas questões que vai aparecer lá, brancos, pretos e pardos, e não vai aparecer indígena. E isso é extremamente problemático e é importante a gente avermelhar aqui. Então, no total, foram registrados 394 homicídios de mulheres e adolescentes indígenas, e a região centro-oeste teve o maior número de mortes, que foram 157. E o que isso tem a ver? De novo, né, com o conceito de corpo-território, que a gente vai chegar lá na frente. Por que Mato Grosso do Sul lidera? Porque Mato Grosso do Sul lidera também os maiores conflitos territoriais. A gente tem ali o povo Guarani Kaiowá, por exemplo, lutando há séculos pelo seu território, que foi doado enquanto terras para colonos, né, não só colonos europeus, mas também do sul do Brasil. A gente tem muito paranaense, gaúcho lá, que são brasileiros, né, que ganharam terras ali, e ali tem a maior concentração de latifúndio, né, também de destruição dos territórios, Pantanal, Amazônia, então tudo virando pasto, tudo virando soja. E nesse ínterim, o corpo das mulheres indígenas também é ali tombando. Então, não se dissocia, né, corpo, território. Pode passar. Aqui eu coloquei alguns trechos que nem cabia, a gente tem que ter, né, uma apresentação específica para esse gargalo, que é a vulnerabilidade das mulheres indígenas durante a gravidez. As mulheres indígenas hoje são as que mais morrem durante a gravidez e puerpério que mulheres de outras etnias. Gente, isso chega a me dar agonia. A invisibilidade das mulheres indígenas, dos povos indígenas no geral, mas quando a gente está falando de mulheres indígenas, está falando do maior gargalo interseccional, né? E a gente tem aí os dados, né, da Universidade de Santa Catarina, mostrando que as mulheres indígenas são as que mais morrem com relação às mulheres não indígenas, e também as crianças, os bebês recém-nascidos também são os que mais morrem. Então, eu peguei só alguns trechozinhos, você pode fazer essa pesquisa você mesmo, coloca lá, mulher indígena grávida. Joga lá no Google. São centenas de milhares, assim, recentes, né, de dados. A gente está falando de um recorde de 2015, 2021, que não cabe no nosso, na nossa apresentação. Precisa ter uma apresentação específica de vulnerabilidade da mulher indígena, puerpério e parto. Então, a violência obstétrica, né, nomeando da forma, né, correta, a violência obstétrica contra a mulher indígena, ela é absurda no Brasil, dados comprovam, e o silêncio até dos movimentos, né, de exclusão de violência, de combate à violência obstétrica, até o silêncio do feminismo também mostra que se alguns silenciam, e se você, né, que está assistindo essa aula não se silencia, por favor, leve em consideração nas suas falas, nos seus movimentos de luta. Pode passar. E aí, resposta. Nós falamos de uma tragédia que começa com a invasão, que passa, né, por essa troca da mulher como centro da organização social para essa moeda de troca, para essa coisa a ser dominada junto à terra, que vai ser dominada também, mas a gente está falando também de uma resistência. E essa resistência vai se chamar o Movimento de Mulheres Indígenas Organizado no Brasil e vai se chamar também Feminismo Comunitário de Abya-Yala. Então, é uma esperança, né, que a gente constrói num movimento de tantas dores. Bem recentemente, né, a gente tem aí a Marcha das Mulheres Indígenas, mas a resistência das mulheres indígenas ela se vê muito antes, né? A gente se vê no período colonial, mulheres que enfrentaram os colonizadores, né, as Icamiabas, né, que depois foram chamadas de Amazonas, mas não é Amazonas, né? Amazonas é um mito grego, né? Não tem nada a ver com a gente aqui. As Icamiabas que lutavam e que lutaram contra os invasores e contra outros homens indígenas também, né, protegendo seu território. A gente tem as próprias mulheres indígenas que no silêncio de um preparo de um alimento colocavam ali uma erva, um timbó, um cipó mastigado, envenenava aquele opressor. Aquela que se negava a ter filhos, né? E abortava
para não produzir mais mão de obra para os seringueiros escravizarem. Então, essa resistência das mulheres indígenas, ela acontece antes da gente nomear e virar um movimento com nome. Então, a gente honra muito todas essas que resistiram até que a gente chegasse até aqui. Então, a gente tem esse movimento que acontece há séculos, e a gente tem um movimento que, a partir da década de 70 e 80, em que as mulheres indígenas passam, então, a participar da política mesmo, né, de forma externa. A primeira mulher indígena eleita foi uma mulher indígena potiguara, prefeita, e a gente tem a imagem dela aqui, vou passar para vocês verem. Aqui a gente tem a nossa parenta Pataxó, Nega Pataxó, que morreu ali nessa resistência histórica, né? Como eu falei, né? A nossa luta vem antes dos movimentos organizados, e a resistência histórica a gente não pode deixar de dar nome, né? Então aí Nega Pataxó, que tombou, né, na mão da polícia, enquanto junto com os parentes Pataxó e seu irmão lutavam para rever, né, o seu território. Pode passar, por favor. Vamos fazer uma linha do tempo, né? Eu já fui pulando para a primeira parente prefeita eleita, mas vamos fazer a linha do tempo, então. Então, antes da década de 80, a gente tinha essa participação comunitária, as guardiãs, essas que silenciosamente mataram seu algoz, e tudo que foi trazendo, o que a gente pode sentir hoje, né, como essa incapacidade de obedecer, né, essa insurgência, essa desobediência que a gente traz, né, que vieram delas. Fazendo um exercício mais teórico, a gente tem aí na década de 80 a primeira organização específica de mulheres indígenas, GRUMIN, que é o Grupo de Mulher e Educação Indígena, ligado à atuação de Eliane Potiguara, essa incrível escritora que segue até hoje, né, demarcando esses espaços. Infelizmente não tem, né, a visibilidade e o respeito que merece, por ser uma mulher também desaldeada, mas ela inicia aí esse movimento, né, que hoje é reconhecido mundialmente no Brasil, mas ela que começa fazendo essa associação de mulheres, esse grupo, né, de mulher indígena ligado à educação. Depois disso, a gente tem a Associação de Mulheres Indígenas do Distrito de Tacarauá e a Mitrut, de 1989, e as primeiras associações indígenas registradas durante esse processo. E aí a gente vai ter também associações, departamentos, né, indígenas dentro de associações. Tem na década de 80, então, a gente vai ter a Constituinte, né, que a gente tem a incrível fala e a presença marcante de Ailton Krenak, Raoni, mas as mulheres indígenas não aparecem, né, mas elas participaram, sim, da Constituinte, nas organizações indígenas e nos espaços de decisão. Tem uma pesquisa muito legal, depois eu vou deixar o link, recente, que fala, né, a participação das mulheres indígenas na Constituinte. A década de 90, a gente tem a expansão, né, regional desses departamentos, como eu falei, e as secretarias, dentro das organizações maiores. A partir da década dos anos 2000, a gente tem o segundo encontro de mulheres indígenas da Amazônia brasileira, que ficou um pouco mais restrito também às mulheres indígenas lá daquele território. Em 2006, o primeiro encontro de abrangência nacional, que acontece em Brasília, com as mulheres indígenas participando, considerando esse um marco, né, da construção das políticas públicas e da articulação das diferentes povos e regiões, né? Então, no caso, esse encontro nacional, ainda, né, aquela visão indígena ainda bastante limitada de alguns contextos, pouca participação no sentido, né, desse empobrecimento mesmo, que dificulta até o deslocamento, mas aí são os pequenos passos, né, desse movimento organizado a partir da década de 80. Pode continuar. A gente tem agora, sim, né, a nossa parente Iracy Cassiano, que é a primeira prefeita indígena do Brasil,
lá em Baía da Traição, na Paraíba, abrindo, né, inaugurando esse lugar que hoje, né, a gente, com muito orgulho, fala, né, que a gente teve aí depois a Joênia Wapichana como primeira deputada federal indígena, mas essa participação institucional da mulher indígena, ela é inaugurada no Nordeste brasileiro com a nossa parenta potiguara. Pode passar. E é por isso tão importante, gente, a gente não esquecer de quem veio antes, né? Muita gente pensa, né, que esse movimento indígena começou agora, com a PIB, com as organizações que a gente vê, né, mais maiores. Não, ele vem de uma forma, além de ancestral, ela também vem da da resistência no regime da ditadura e também vem dessa resistência na Constituinte. Então, é muito importante a gente dar sempre o mérito, né, dessas guerreiras que vieram. Então, em 2018, a gente tem aí a Joênia Wapichana como a primeira deputada federal, mas antes disso, em 2008 até 2010, os primeiros seminários e articulações nacionais que são realizadas pensando, então, as mulheres indígenas. Nós começamos a fazer parte do imaginário público enquanto alvo de política pública. Percebam, né, o quanto demora, né? De 1988 até 2008, são 20 anos de termos direitos indígenas dentro da Constituição, mas, ao mesmo tempo, há o apagamento, né? Eu falo muito contra esse apagamento, tem gente que acha que eu estou querendo picuinha contra outros grupos minorizados, mas não é. É porque é verdadeiro e ele dói na alma da gente. Ele dói na alma, ele dói no nosso dia a dia, no corpo físico mesmo, né? Então, a gente vai ter, em 2019, a primeira Marcha das Mulheres Indígenas, que foi em Brasília e que contou também com a Marcha das Margaridas, e foi um público, né, de até, parece que 4 mil indígenas, não sei se chegou a isso tudo, mas foi um começo com o apoio das Margaridas. Depois a gente teve a plenária no acampamento Terra Livre, né, exclusiva, né, para as mulheres indígenas. Ainda é uma problemática, né, porque os homens ainda não respeitam, né, esse espaço das mulheres indígenas. E aí criou-se a Amiga em 2021, essa articulação de mulheres indígenas do Brasil a nível nacional, que vamos dizer, nasce, né, desse encontro, dessa plenária exclusiva no acampamento Terra Livre. Eu estava lá, eu lembro da votação da escolha do nome. Ainda é algo focado, algo mais institucional mesmo, mais centralizado, vamos dizer assim. Mas é um marco porque é uma organização que, apesar da centralização, ela é a que tem uma visibilidade internacional. E ela fala, né, ela teoricamente fala por todas as mulheres indígenas, assim como teoricamente a PIB fala por todas as pessoas indígenas no Brasil. Particularmente não gosto desse modelo organizacional, acho que é um modelo organizacional bastante europeu, né, branco, estadunidense, de modo geral, branco, porque as nossas formas de organização, elas são ancestralmente descentralizadas, elas não elegem uma figura ou um grupo em que se separa, né, indígenas em contexto urbano, indígenas aldeias, não tem isso. A luta ela se faz diferente ancestralmente, mas ela é necessária, porque ela consegue, então, ir para esse espaço institucional, com acessos, com ferramentas, por exemplo, sites, isso é muito importante nesse mundo digital, né, sites organizados, departamentos dentro da organização, é uma estrutura mais, vamos dizer, ocidental, que é importante para comunicar, né, e para combater violências e apagamentos que também são ocidentais. Essa é a criação, né, dessa organização que nasce ali desse âmbito mais nacional, mas existem muitas outras também que são descentralizadas. Pode passar. Então, a gente tem a trajetória histórica e os marcos organizativos. Nós temos a segunda Marcha das Mulheres Indígenas, depois a terceira. A segunda foi em 2021, a terceira em 2023. E cada uma delas tem uma temática, né? Agora, em 2025, a gente teve a última, que foi uma temática mais específica
da violência contra as mulheres. E é uma crítica, né, que a gente fez sempre ao movimento indígena, à luta das mulheres indígenas do Brasil, porque por ela estar ali diluída dentro de um movimento anos 90, muito masculino, as mulheres indígenas, mesmo sendo a força central desses movimentos, eram secundarizadas, né? E aí, a luta das mulheres ficava muito apegada ao território, no sentido de mão de obra, né, invisível dessa luta de proteção do território. E a gente evitava, a gente não, né? Essas organizações mais centralizadas, institucionais, elas evitavam de falar da violência contra a mulher dentro dos territórios. E eu já ouvi, né, desses mais de 20 anos meu no movimento indígena organizado, de que não era contraproducente, porque se a gente falasse da violência indígena praticada por homens indígenas, a gente estaria enfraquecendo a luta. A gente poderia estar expondo dirigentes, lideranças, e esse discurso era perpetuando violência dentro do próprio movimento, né? A gente tinha casos aí de lideranças acusados de violência, graves violências, e que eram blindados por outras lideranças dentro do movimento, porque para não vulnerabilizar a luta. E aí, com esse silêncio, quem ficava vulnerabilizado eram as mulheres indígenas. Então, né, por mais que eu tenha comentado aqui que a Amiga é uma organização mais centralizada, ela é muito necessária porque ela sai desse lugar, desse silenciamento dos homens. E ela pode falar, porque ela nasce nessa Assembleia da APIB, né, do Acampamento Terra Livre, e que havia esse silenciamento, pelo menos agora é possível falar dessa violência contra as mulheres indígenas dentro dos territórios, né, e praticadas por homens indígenas. E eu acho que agora também está havendo um amadurecimento, né, de ampliar dessas mulheres em contexto urbano. Então, 2025 foi a última que a gente teve aí desse grande movimento a nível nacional e internacional, que foi, inclusive, onde eu quebrei minha carcassinha nessa caminhada aí, né? A gente não concorda com tudo, mas a gente precisa participar, porque se a gente não estiver, então as mudanças não acontecem, né? Pode passar, por favor. Foi, né, falei aqui, né, de 2025, né, que teve, inclusive, a primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas, próxima à Quarta Marcha das Mulheres, que também não houve, a gente não consegue falar de uma diversidade muito grande de participação, porque as datas eram muito próximas, e além das datas serem muito próximas, tem essa questão do deslocamento, a gente tem uma desigualdade social de acessos, né, de chegar em Brasília, você vai ficar como? Onde você vai ficar hospedado? Se alimentando, né, cozinhando ali, barracas, então vulnerabiliza bastante essas mulheres de alguns territórios de chegarem lá. Mas aconteceu. As mulheres indígenas na política, né, eu coloquei aqui a Shirley Pancará, que está aí nessa caminhada há muitos anos, e a gente tem as pautas principais. Então, quando você estiver, né, em algum movimento de mulheres, saiba que as pautas principais das mulheres indígenas, da luta das mulheres indígenas, ainda é a demarcação e a proteção dos territórios, desintrusão, né, dos territórios indígenas, combate à violência contra a mulher, criança e os povos indígenas no geral, enfrentamento ao racismo, ao sexismo e à violência institucional. Então, a gente está falando aqui desse sexismo, a gente está falando dessa objetificação das mulheres, né, indígenas, essa fantasia, né, essa mulher indígena enquanto um fetiche, que está aí nas redes sociais, nas páginas aí das pessoas criando personagens de IA, nas fantasias dos folclóricos, dos festivais folclóricos, né, dessa mulher indígena bombadona, siliconada, e com cocar na cabeça, isso é violência contra a mulher indígena. Então, essa é uma pauta também. Defesa dos rios, das florestas, né, do território geral, das sementes e dos animais, e nossas formas de vida, né, nosso bem viver. Valorização das línguas, culturas, espiritualidade, conhecimento tradicional, saúde, educação diferenciada e de qualidade, autonomia econômica, fortalecimento do artesanato e da produção tradicional, e a mais presença das mulheres indígenas em cargos políticos e espaços de decisão, proteção das defensoras indígenas de direitos humanos e ambientais.
Então, ocupar esses espaços é necessário. É possível ocupar todos? Não, não é possível ocupar todos. Então, durante essa aula, eu vou continuar avermelhando esse fato. Você não é mulher indígena e ocupa um desses espaços, fale também as demandas das mulheres indígenas. Traga as mulheres indígenas. Tragam visibilidade para as mulheres indígenas. A gente não consegue ocupar esses espaços e, ao mesmo tempo, fazer uma defesa tão grande que vai desde o território ao corpo, às crianças, à cultura, ao próprio imaginário, porque existe uma disputa também do imaginário, né, do que é ser uma mulher indígena. Então, é muito trabalho e a gente conta com as parceiras, sim. Pode passar. Conquistas políticas recentes, né, vamos falar, né, de coisa boa também. A Sônia Guajajara, como primeira ministra indígena, aqui nós não estamos falando do que resultou de fato a gente ter o Ministério dos Povos Indígenas, porque a gente sabe que foi um ministério sem verba, né? Um ministério empobrecido, e a principal demanda do Ministério dos Povos Indígenas, que era demarcação de terras indígenas, foi negado ao Ministério dos Povos Indígenas, né? Foi negado e foi silenciado. Então, é um homem não indígena quem define que território indígena é demarcado ou não. Não é uma mulher indígena, não é o Ministério dos Povos Indígenas. Isso foi silenciado e essa concessão foi aceita para manter o simbólico, né? Para manter, então, que temos, sim, um Ministério dos Povos Indígenas. Apesar dele não ter poderes sobre demarcação das terras indígenas, que continua no Ministério da Justiça, quase que foi para o Ministério da Agricultura, que seria muito pior para nós. E também não tinha verba, né? A pasta de indígenas em contexto urbano, então, completamente vazia, sendo que é mais 50% da população indígena. Então, pessoal, nós estamos falando aqui de ganhos simbólicos, né? Joênia Wapichana, como a primeira presidenta indígena da FUNAI, imagina que horror, um órgão para os povos indígenas, a primeira vez que tem um presidente indígena, né? E a Joênia, então, uma mulher. Então, também não estamos falando de ganho político, nós estamos falando ainda de ganhos simbólicos no sentido político simbólico, né? Então, a FUNAI também é uma pasta que estava sem recursos. Número de candidatas indígenas triplicou, né? A Célia Chacriabá e a Juliana Cardoso foram eleitas. A Juliana Cardoso foi um pouco invisibilizada, né? Ela vem pelo PT, houve bastante apagamento, por ela ser uma mulher indígena mais discreta, né? Não é muito dos cocares, assim, mas é uma mulher indígena, do povo terena, em contexto urbano, foi eleita por São Paulo, pelo PT de São Paulo. E o PL, 43.843,81, não estou conseguindo chegar direito, mas é o primeiro projeto de lei traduzido em língua indígena, no caso no Inhangato, né, porque são mais de 180 línguas, né, imagina, para fazer um projeto de lei, né? E políticas específicas, né, o acordo entre o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério das Mulheres e a proposta da Casa da Mulher Indígena por Bioma. Aqui, pessoal, eu preciso fazer uma ratificação, porque apesar desse acordo entre o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério das Mulheres, esse acordo não caminhou, não, sabe? A Casa da Mulher Indígena por Bioma ainda não foi inaugurada. O que a gente percebe, né? Com o aumento desses 500% de violência contra a mulher indígena, a Casa por Bioma, ela é muito necessária, porque seria casas para receber mulheres indígenas perto do seu próprio território, segura, né? Sem acesso aos agressores, os agressores sem terem acesso, mas ali próxima, pensando na especificidade da mulher indígena, que normalmente ela não sai sozinha, ela tem que levar a sua cria junto, né? Ela não vai sair e se sentir segura de deixar seus filhos para trás. Então, essa casa precisa respeitar a cultura, a língua. E era um acordo aí entre o Ministério das Mulheres, mas ele ainda não se efetivou na prática. Ainda não temos casas da mulher indígena inauguradas por bioma. A primeira seria lá no Mato Grosso do Sul, né? A gente tem a foto aí das parentas do Ministério das Mulheres e da parenta lá da Guarani Kaiowá, da Tiguaçu, a Jaqueline, mas ainda não aconteceu. Então, é uma vitória em parte. E a gente tem que lembrar também que outros ministérios precisam entrar nessa questão. Por exemplo, o Ministério dos Direitos Humanos. A gente está falando de direitos indígenas, está falando de direitos humanos, a gente está falando de mulher indígena, está falando de direitos humanos. Não é uma questão só do Ministério dos Povos Indígenas. A gente tem que pensar que o Ministério da Igualdade Racial também precisa entrar. Então, há um apagamento
uma falta de articulação, enquanto o povo indígena ficou ali, ó, no seu cantinho, uma coisa de índio, né? Vocês se viram por aí. E isso mostra no nível que nós estamos hoje, né? A gente não pode nem questionar, não pode falar mal, porque é a única coisa que a gente tem. Então, vamos caçar com gato, né? Como disse. Vamos continuar. A gente queria estar caçando, era com onça, gente, mas a gente está caçando com gato mesmo. Então, 2 projetos de Célia Chacriabá e mulheres indígenas super importantes, mas que também continuam sem movimentação. E é por isso que, de novo, é o avermelho. Cadê o Ministério dos Direitos Humanos? Cadê o Ministério da Igualdade Racial para apoiar? Cadê o Ministério do Meio Ambiente? Cadê o Ministério da Cultura? Estou falando de ministérios liderados por mulheres, viu? Dos outros eu nem conto. Estou falando de Ministério da Cultura, liderado por uma mulher negra, Ministério do Meio Ambiente, liderado por uma mulher negra, Ministério da Igualdade Racial, liderado por uma mulher negra, Ministério dos Direitos Humanos, liderado por uma mulher negra. E o Ministério dos Povos Indígenas, que é liderado por uma mulher indígena. Então, eu queria pelo menos esses 5 ministérios, e o Ministério das Mulheres, pelo menos esses 6 ministérios, cuidando da questão das mulheres. Então, Célia Chacriabá criou um PL, né, sobre a violência obstétrica, né, a gente trouxe aqueles dados alarmantes, né, que a mulher indígena é a que mais morre na gravidez, no puerpério, tem as crianças também, que, né, uma pesquisa à parte, para prevenir e combater a violência obstétrica contra mulheres indígenas, garantindo o atendimento culturalmente adequado durante a gestação, no pré e no pós-parto, com respeito às parteiras tradicionais, às línguas e saberes indígenas. A presença da parteira, a gente tem a questão da doula na cidade, né? Praticamente isso, mas não é respeitado. Atualmente está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Está pronto, mas não foi em votação. Ele foi apresentado em 2025. Pode passar. Um outro projeto, também da Parenta, esse projeto apresentado em 2023, que é uma proteção contra a violência específica contra as mulheres indígenas, que estabelece um atendimento intercultural e humanizado para essas mulheres indígenas, né, com direito à tradução, com direito a medidas da Lei Maria da Penha, a explicação dessa Lei Maria da Penha, o acolhimento diferenciado, como eu falei, né, a mulher indígena, ela vai precisar, sim, ter as suas crianças perto, ela vai precisar, sim, ter um acolhimento que vai precisar respeitar a sua especificidade. Então, uma casa da mulher indígena por bioma, que seria esse projeto aí, que faria essa intersecção aí, né? Uma casa da mulher indígena para cumprir a lei de violência contra a mulher indígena, respeitando aí as especificidades dessa mulher culturalmente, de um modo geral. Esse também é um projeto que a Câmara aprovou e atualmente ele tramita no Senado e aguarda nova análise após a aprovação na Comissão de Direitos Humanos. Então, pessoal, está parado, né? São 3 anos que está parado. Pode passar, por favor. Então, pessoal, o que acontece? Nós estamos em ano eleitoral, não adianta só as guerreiras chegarem, né? É preciso também que os companheiros de esquerda, que vão ser os que vão votar favoráveis a projetos de lei como esse, como de combate à violência obstétrica contra as mulheres indígenas, que ajudem a pressionar, porque imagina, você tem ali 2 mulheres indígenas para um congresso inimigo do povo com mais de 200 ruralistas. Então, eu continuo fazendo esse apelo, porque a gente não está fazendo apelo para pessoas que já odeiam povos indígenas, não. Nós estamos falando apelo para pessoas que são de esquerda, pessoas que são para mulheres que são da luta feminista. É esse lugar aqui que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando com o inimigo. Então, quando a gente falou, né, desses 2 projetos de lei, a gente está falando de uma inserção na política institucional, de projetos que possam proteger esses corpos territórios. E esse corpo território, ele vai unir o conceito de Pindorama e de Abiaiala, porque é a partir daqui que a gente faz uma transição para o feminismo comunitário. Então, esse conceito de corpo território que nós estamos falando lá desde o comecinho, é esse radicalismo de interseccionalidade. Então, se é meu território, a água está contaminada e eu vou sentir. E eu vou sentir não é de uma forma simplesmente abstrata, romântica. Não, eu estou falando de fazer um mingau para o meu filho usando aquela água e que ele vai ter diarreia. E pode morrer de diarreia. Como a gente está vendo aí, as crianças Machacali, foi
teve que entrar com uma obrigação do poder público mesmo para poder assistir as crianças machucar ali. Por quê? Território adoecido. Quem que sente primeiro? As mulheres e as crianças. Tem um gatinho aqui me mordendo minha canela. E então, quando a gente está falando de conceito de corpo-território, a gente está falando de um território adoecido que vulnerabiliza primeiro essas mulheres, que são essas criadoras e mantenedoras das tradições. Então, o conceito, ele fala também não somente de uma individualização de uma dor intrínseca pessoal. Eu estou falando de redes coletivas, né? De redes coletivas que envolvem desde a cosmologia de um rio sagrado, entidade, até as histórias da minha avó, até a saúde física e espiritual, de se fazer um banho, de se fazer um ritual, de se fazer os ritos de passagem, quando eu falei lá na frente dessa entrada dos missionários, né? Que alteram a cosmologia, os saberes ancestrais, a forma de lidar com as transições do corpo. Então, quando a Mãe Terra é impactada, a primeira a sentir é a mulher. Então, o território indígena ele não se limita também às demarcações. A gente fala também de espaço multidimensional, de terra-território, a gente fala de terra-memória, de terra-saberes, de terra-ancestralidade. Porque se fosse somente território físico, a gente não falaria de mulheres indígenas sofrendo violência nas cidades, né? A gente não falaria de mulheres indígenas sendo apagadas em contextos acadêmicos. Então, a gente está falando também de um território que é um território multidimensional. E quando a gente está falando também da cidade, a gente está falando de território memória. Essa memória que a gente não deixa apagar, a memória de nossos ancestrais, a memória de quem nós somos, a memória que os movimentos de resgate e de retomada fazem. Uma retomada tanto identitária quanto de território físico, mas lembrando que o território que nós estamos aqui delimitando, expandindo e delimitando nesse estudo aqui nosso, é um território multidimensional. Então, a gente está falando de corpo-território, a gente está falando de conceitos em comum entre o feminismo comunitário e a luta das mulheres indígenas de Pindorama. Pode passar. Aqui, né, trazendo aqui uma propaganda lá da amiga, né, mostrando que é utilizado esse mesmo conceito. Então, a compreensão de corpo-território, ela revela como as violências, né, colono-capitalistas, né, que a gente está falando de um tempo da invasão, e a gente está falando também dessa opressão do capitalismo, ele reflete sobre o corpo das mulheres, né? De novo, a mulher não no sentido binário ocidental, as mulheridades, a gente pode dizer assim, né? Então, mega empreendimentos, garimpo, biopirataria, desestabilização das nossas relações sociais, dentro dos territórios, fora dos territórios, também, que impactam as nossas relações. Então, o respeito originário, por exemplo, a ouvir as mais velhas. O respeito à parteira, substituído por uma ida ao hospital da cidade, que vai ser de qualquer jeito, né? Então, a gente está vendo aí várias intersecções que aumentam essa violência contra a mulher indígena e que ela passa a ser tratada como apenas mais um empecilho, né, para o tal do progresso. Então, a gente tem aí um conceito que nos une e, de novo, a gente vai falar agora de soluções, né? Então, estamos entrando aqui no feminismo comunitário, que compartilha essa transição aí da luta das mulheres indígenas. E eu gostaria de dizer que, eu completo, né, que a luta das mulheres indígenas no Brasil precisa fazer beber mais da fonte do feminismo comunitário. Porque ele não é só um fundamento teórico também, ele traz experiências importantes de Abya-Yala, porque é um movimento que ele consegue se organizar em sentido institucional, né, anterior. Ele tem uma experiência, né, das cholitas, das mulheres indígenas, né, na revolta do gás, por exemplo, na Bolívia e outras situações, em que essas mulheres indígenas se impuseram, né, de uma forma que não é para substituir as nossas tuíras da vida, não, mas que conversa bem e que a gente pode, sim, aprender muitíssimo
com essa formulação, que ela parte também de um campo acadêmico. Hoje, 55 mil indígenas em Pindorama estão na academia. Então, a gente não está falando de ensinar um feminismo comunitário para as nossas voinhas, para as nossas mais velhas. Estou dizendo de uma comunidade, de uma porcentagem que já está na academia. Então, estou falando para que as nossas acadêmicas indígenas possam beber mais da fonte do feminismo comunitário. Vai ser muito útil. Então, esse feminismo comunitário, ele surge, né, ao final do século XXI, como um movimento local ali, né, das parentes, se torna chamado de América Latina, pessoal, mas eu estou falando de Abya-Yala, tá? É como a gente está falando um pouco de forma acadêmica, então a gente não... Tem lugar que a gente vai falar Abya-Yala, você está falando de quê, né? A gente está falando das Américas de modo geral, mas, no caso aqui, um recorte América Latina para se fazer inteligível dentro de uma perspectiva também acadêmica ocidental. Então, a origem dessas lutas é com a parente Julieta Paredes, que figura como importante referência, né, na formulação desses conceitos. Nós também, como eu falei, estamos disputando territórios do imaginário, territórios do conceito, epistemológicos também. Houve uma crítica ao feminismo comunitário, né, por causa do nome, né? É feminismo, essa coisa que a gente vai sempre fazer dentro de um contexto de colonização. Mas ele funciona dentro da proposta epistemológica, que traz um feminismo fundamentado na comunidade. Ela tira a perspectiva individual ou de um grupo de mulheres brancas, privilegiadas, com acessos, e leva a disputa do conceito para um feminismo que se faz no coletivo, que se faz relacionando homem e mulher, Tchatchawarmi, para uma relação igualitária e não hierárquica, que transcende a dualidade excludente. É, de novo, aí nesse feminismo comunitário que vai caber os demais gêneros, né, que a gente falou lá na frente, né, não essencialista, né? Pode passar. Né, então, já adiantando um pouquinho, né, esse feminismo comunitário, ele é não essencialista, porque ele tem essa perspectiva não binária de gênero, mas, ao mesmo tempo, também porque ele conta com o apoio, né, dos homens desde o início. Né? Hoje em dia, a gente tem ouvido, né, o movimento feminista ocidental falar, os homens precisam participar conosco, os homens precisam aprender. O feminismo comunitário já falava isso antes, né, dessa perspectiva de complementariedade, de relação não hierárquica entre Tchatchawarmi, homem e mulher. Então, Julieta Paredes, né, nessa raiz histórica, ela é uma fundadora, formuladora, é uma referência, surge da luta das mulheres indígenas em Bolívia, o massacre do gás, da crítica ao individualismo do feminismo branco, a valorização da comunidade, laços de parentesco e mãe terra, né? Então, a gente não está falando, né, de um ecofeminismo, né, que já vai vir numa perspectiva um pouco mais ocidental. A gente está falando de um feminismo que ele é fundado nas relações da comunidade e ele fala também de mãe terra, corpo, território, terra, enquanto conceitos inseparáveis. Principais conceitos, como eu falei, Tchatchawarmi, relação não hierárquica entre homem e mulher, categorias corpo, espaço, tempo, movimento e memória. Eu acho muito importante a gente ter em mente isso, né? Corpo, espaço, tempo, movimento e memória, porque são nesses aspectos que a gente tem a interseccionalidade de opressão, mas a gente também tem a interseccionalidade de resposta. É ao mesmo tempo no corpo, no espaço, no tempo, no movimento e na memória que a gente é violada, mas é ao mesmo tempo no corpo, no espaço, no tempo, no movimento e na memória que a gente tem respostas para sair desse imenso número de feminicídio e de violência contra as mulheres indígenas, né? Então vamos avançar. Vamos passear por esses aspectos aí, os 5 aspectos, né? Então a gente tem categorias analíticas e paradigma de conhecimento no feminismo comunitário. O feminismo comunitário, então, ele opera através de categorias, né, como corpo, espaço, né, vamos ficar repetitivo para ver se fixa um pouco para a gente. Corpo, espaço, tempo, movimento e memória. Construindo, né, esse lugar em que o saber, ele visa a despatriarcalização e a decolonialidade. Essa estrutura conceitual oferece ferramentas para compreender as especificidades das mulheres racializadas do sul global, então as mulheres indígenas do sul global. As mulheres quilombolas também podem se beneficiar desse sentido, porque são mulheres que também vivem uma vida comunitária, né?
Então, a comunidade, as mulheres indígenas em contexto urbano também, porque temos as comunidades em contexto urbano. Então, essas mulheres, então, a comunidade, então, ela emerge como o fator principal político e articulador das nossas lutas, né? Diferente do individualismo liberal. Então, de novo, corpo, espaço, tempo, movimento, memória. Isso se faz no coletivo. Então, o feminismo comunitário propõe a complementaridade como horizonte político sem essencializar papéis de gênero. Como não essencializa? Não essencializa. Eu não acho que só porque aquela pessoa é uma mulher, ela essencialmente está do lado das mulheres. Infelizmente, a gente tem, né? Muitos exemplos disso, né? Então, sem essencialização, porque é uma mulher que vai ser uma boa mãe, né? Porque é uma mulher que vai querer ser mãe, né? Então, não tem essa coisa do essencialismo, até que foi criado nesse sagrado feminismo, feminismo ocidental, que é essa coisa do parir, né? Não, não exatamente, não essencialmente. Não é a mulher que pare que é essa mulher do feminismo comunitário. A mulher que pare também, mas não somente ela. Não a mulher que está ali, né, com a sua sensibilidade, com a sua intuição super aguçada. Não, a mulher que é mais pragmática também. Então, o feminismo comunitário ele vai fugir, né, dessa essencialização. Pode passar, por favor. Quando a gente está falando, né, do feminismo comunitário, existe uma categoria importante da gente lembrar. A gente falou, né, de corpo, movimento, memória. As 5 categorias de opressão, né, que a gente traz da interseccionalidade, mas ao mesmo tempo de também emancipação. E existe uma sujeita nesse feminismo, né? Então ela não é um indivíduo e ela não é um sujeito, ela é uma sujeita. E essa sujeita, ela está falando de relações comunitárias, de relações em que não existe uma protagonista no sentido individual ocidental. Existe um agente político dentro da comunidade e que ela vai tirar esse lugar dessa mulher referência para tudo. O que é uma questão, né, quando eu faço a crítica dos movimentos indígenas contemporâneos, é que eles têm mania de criar token. Eles criam uma figura token e essa figura token precisa responder por toda a demanda do movimento indígena, que é muito grande, muito complexa. Normalmente, essa figura token, no caso nosso do Brasil mais contemporâneo, tem sido mulheres indígenas, e na hora de sofrer o alvo da violência política e racial e de gênero, essas mulheres vão segurar a onda sozinha, porque nem o partido de esquerda, e nem o majoritário, e nem o presidente vão ali comprar a briga dessa mulher. Então, isso é típico do feminismo tradicional, ocidental, que cria, né, uma figura universal e símbolo, né? No feminismo comunitário, essa lógica é outra. A gente procura, então, ter esse lugar dessa ampliação dessa sujeita, que inclui mulheres indígenas, camponeses, negras e todas aquelas que vivem em realidades marcadas por múltiplas opressões, nesse contexto latino-americano e nesse contexto comunitário, né? Como eu falei, que aí podem entrar, inclusive, as associações comunitárias, as mulheres quilombolas e todas que têm, assim, esse contexto que não é individualizante. Pode passar. Então, a sujeita do feminismo comunitário, ela não é uma identidade fixa e não é um token, né? Como eu falei, ela não é aquela mulher que vai responder por toda a atenção. Não. Ela é uma identidade que é fluida, que ela precisa conversar com várias gerações, que ela é multigeracional, né? E ela é profundamente ligada à comunidade, ao território e à memória coletiva, rompendo com a noção individualista de sujeito. Então, o sujeito vai ser esse sujeito token, essa figura, esse cocar da foto da esquerda, e a sujeita do feminismo comunitário, ela vai ser essa agente comunitária de transformações. Ela vai estar ali levando essa luta coletiva para os debates no território, pela Mãe Terra Viva, né, pela autodeterminação dos povos, contra o genocídio das mulheres indígenas, né, a gente pode chamar isso, né, 500% de aumento, pode falar de um genocídio de mulheres indígenas. Então, essa sujeita, nesse contexto que nós estamos falando, né, ela não precisa ser necessariamente só uma mulher indígena.
Nós estamos falando de um conceito aqui, de um contexto aqui, de chamar mais sujeitas para essa luta. Então, uma mulher não indígena que está assistindo essa aula agora, ela pode ser uma sujeita do feminismo comunitário, somando para dar visibilidade para a luta das mulheres indígenas. Então, pode passar. Feminismo comunitário antipatriarcal de Bolívia, que diz que o primeiro território de defesa hoje é o projeto político de bem viver. Então, mais um dos ganhos, né, para a gente, enquanto acadêmicos indígenas, pessoas indígenas aí, formuladores de conceito, enfim, estudar o feminismo comunitário, é que ele se interconecta com a filosofia, com esse modo de viver indígena, com esse preceito ético que é o bem viver. Bem viver, bien vivir, sumar causar, tecoporã, essa perspectiva de que nós estamos conectados. Então, não poderia haver um feminismo comunitário, né, que fala de coletividade, sem o conceito de bem viver, porque o bem viver fala que estamos todos conectados uns com os outros, com a Mãe Terra, com os rios, com os seres vivos, animais, os visíveis e os invisíveis, né? Então, a gente está conectado também com nossos ancestrais, a gente está conectado com a força encantada, a gente está conectado com as entidades espirituais. Então, sem o bem viver, a perspectiva comunitária, ela não ia fazer sentido, né? Então, o bem viver, ele bebe desse lugar. Então, o projeto de defesa hoje é o projeto político, isso, né, uma fala de Julieta Paredes, que é o bem viver. Por que o bem viver está em disputa? Porque o projeto político de capitalismo, de neocolonialismo capitalista, de neoliberalismo, ele é totalmente contrário ao bem viver. No pensamento político vigente hoje, o que vale é a propriedade privada, quanto mais você tem, quanto mais poder público dentro de um aspecto financeiro, político, social, de mídias sociais, é um controle, né, total das nossas mentes, das nossas vidas, através mesmo de bilionários que estão aí com a nossa vida, o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente pensa nas mãos. E é por isso que o bem viver, ele aparece hoje como esse projeto político que está sob disputa, e nesse projeto político que está sob disputa, o pensamento do feminismo comunitário se assenta, porque é nesse lugar em que a mulher passa a ter de volta esse seu lugar do sagrado respeitado, em que ela é uma sujeita diferente do feminismo, do individualismo. Ela não existe um apartheid de gênero, por exemplo. Então tá, isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher. Meninos vestem rosa, mulheres, como é que é? Meninas vestem azul. É isso daí. Não existe esse apartheid de gênero. E a gente tem aí a complementaridade como uma esfera pública. Na esfera pública, nas relações entre homens e mulheres, é preciso haver complementariedade. Eu vou precisar dessa mão de obra também desse homem, dessa mão de obra também intelectual desse homem. Eu não posso pensar que a gente vai criar, então, comunidade só de mulheres. A gente está falando de nossos filhos meninos também. Então, o feminismo comunitário, diferente, né, desse lugar mais da universalização branca, ele conta com homens que respeitem as mulheres, que sejam educados por mulheres, que têm esse lugar de bem viver e de sujeita bastante avermelhado, bastante demarcado, né? São homens que são ensinados, são criados desde pequeno a amar e respeitar as mulheres. Pode passar. Para o feminismo comunitário, então, descolonizar o feminismo é olhar a partir do processo do território que se pisa. Novamente, território também são memórias, território é corpo, né? Território é tempo. São aqueles 5 eixos lá na frente. Eu também sou ruim de memória, gente, por isso que eu fiquei repetindo, até para mim. Então, as mulheres indígenas, as aimaras, e neste caso nos vemos bem defendendo a montanha, mas quando queremos falar dentro do feminismo, quando queremos discutir dentro da esquerda, denunciando por colonial, aí eles veem a gente bem como guardadoras da montanha. Mostra o nosso lugar. Essa é uma fala, né, das parentas do feminismo comunitário, Adriana Guzman, que ela critica o feminismo branco
porque querem nos colocar apenas nesse lugar da proteção do meio ambiente. A gente não pode falar de outra coisa. A gente não pode falar, por exemplo, de violência obstétrica. A gente não pode falar, por exemplo, de educação. A gente não pode falar da educação das nossas crianças. A gente não pode falar de políticas públicas, direitos LGBT. A gente não pode falar de nada que fuja da perspectiva onde querem nos colocar, que é apenas cuidando desse território físico. Então, ela faz essa crítica aí, que eu trouxe essa fala. Depois, quem quiser acessar, né, devagar, para poder ler, pode passar. E o que a gente está fazendo? Seguindo, construindo. Depois que a gente passa, né, por essa luta ancestral das mulheres indígenas de Abya-Yala, das resistências que vão ali desde envenenar a um canalha, a evitar ter filhos, para baixar a natalidade aí de crianças que nasceriam escravas, porque os povos indígenas passaram por escravização, isso é muito apagado também na nossa história, até as mulheres que sozinhas, né, e em grupos pequenos, não visíveis, enfrentaram o patriarcado nas suas comunidades, aquelas que foram para as políticas públicas, para as políticas partidárias, e ao que nós temos hoje, há ainda muito a se fazer. Descentralizar os movimentos de mulheres indígenas. Eu trouxe aqui a rede de mulheres indígenas do Instituto Mani, que é uma rede de mulheres indígenas de vários territórios e que passam agora a acessar direitos e bem devagar, mas sem nunca parar, né, dando passos, né, passinhos de bebê, sem parar, mas sem correr também, sabendo do que é possível com nossos corpos, territórios já cansados, com as nossas 1000 demandas, né, enquanto mulheres indígenas, mas é importante não desistir. Né? A Julieta Paredes, ela traz uma frase que eu vou morrer e o mundo vai continuar patriarcal. Sabemos que é uma mudança que não veremos em 10 anos, mas isso não quer dizer que não vale a pena. É uma mensagem, né, da gente não desistir. É possível dar um novo sentido à democracia se realmente houver um projeto por trás que se propõe a acabar com o patriarcado, construir comunidade e realmente recuperar a vida digna. A vida digna que a gente está falando aí de bem viver, né? De Tecoporã, Suma Causai, relação de reciprocidade, complementaridade, respeito entre todos os seres. Vamos continuar. Uma perspectiva de futuro para a gente. Nós falamos lá, né, desse bem viver como conceito, como perspectiva de futuro, como visão de mundo, como referencial de civilização. E a gente está falando também de voltar para a Mãe Terra. Por que retornar à Mãe Terra? É a Mãe Terra que nos ensina, né, os ciclos, que vai desde o olhar para o nosso corpo-território, pessoa-corpo, individual, até o corpo coletivo, que faz com que a gente não se autoexplore dentro de uma perspectiva capitalista de aguentar mais horas de trabalho, de aguentar mais um serviço, de falar sim para todas as propostas que aparecem, porque senão eu vou estar deixando a luta de lado. Então, quando a gente está falando de voltar para a Mãe Terra, retorno à Mãe Terra, a gente está falando de uma cosmovisão que tem o bem viver, o projeto de bem viver, de harmonia consigo mesmo, com a comunidade, com a Mãe Terra, acima de todas as perspectivas que gritam alto, né? A gente tem muitas demandas, principalmente nessa era, né, que os sociólogos falam, né, de tempos líquidos, em que as demandas mudam o tempo todo, principalmente para nós mulheres. E aí um recorte, nós mulheres indígenas, porque precisamos também performar uma ideia do que é ser mulher indígena, né? Lembra que a gente começou a nossa aula, né? É o tema da nossa pergunta, né? O que é ser mulher indígena? Isso paira sobre nossas cabeças como uma sentença. E, na verdade, a gente está construindo essas mulheridades de acordo com a relação de reciprocidade, de complementaridade e os ciclos que a Mãe Terra nos ensina, rompendo com a lógica colonial de como devemos nos parecer, como devemos nos comportar, como devemos ser para poder fazer parte, né, desse imaginário que se criou sobre as mulheres indígenas. Então, o feminismo comunitário,
ele nos lembra que, mesmo diante de opressões históricas e de desafios atuais, a força da memória, da identidade e da comunidade é capaz de construir caminhos de resistência e transformação, abrindo espaço para o futuro, onde a dignidade e a justiça sejam para todas. Lembrando, pessoal, identidade é muito importante. Está sofrendo um ataque muito grande, até da própria esquerda, né? Falando, identitarismo, isso é identitarismo. Identitarismo não pode ser taxado como um problema. Nós temos identidades que foram historicamente silenciadas, identidades que foram tidas como inadequadas, identidades que foram tidas como identidades que deveriam ser apagadas em nome de uma suposta unidade nacional, até a ideia de mestiçagem mesmo. Apague a sua identidade para um bem maior. Não podemos entrar nessa onda. Identidade indígena, identidade negra quilombola também, a cigana, as identidades devem ser preservadas e devem ser colocadas no lugar de respeito, sim, porque senão a gente vai entrar num lugar homogeneizante de um feminismo branco em que todo mundo é igual, todas as mulheres são iguais e passam pelas mesmas coisas. Ou de uma esquerda que fala que todo mundo tem que ser igual, todo mundo é pobre, então vão passar pela luta de classe. Não é verdade. Até que a gente tem muita gente de esquerda que nem é pobre, né? Então, assim, vamos pensar em questão de identidade como algo importante, sim, e precisa ser respeitado como sendo também um conceito do feminismo comunitário e do próprio bem viver, que é pluriétnico e pluricultural. É baseado na Mãe Terra. A Mãe Terra é a mais diversa possível. Você entra numa floresta, é desde árvore fininha, grossa, de folha branca, de folha verde, você olha para baixo, tem erva de tudo quanto é jeito. Então, a identidade é importante. Não cai nessa papo aí de que identitarismo é um problema. Não cai nessa onda. Pode passar. Então, pessoal, para a gente chegar na nossa finalização, né? Tentando fazer essa decolonização das relações de gênero, aqui nós não estamos falando de contracolonização, porque nós estamos falando de relações que foram colonizadas. Para contracolonizar, você está dando resposta para o que não foi colonizado. Quando a gente está querendo decolonizar, a gente está decolonizando, ou seja, tirando a capa colonial daquilo que foi colonizado. E as relações de gênero foram colonizadas, né? Desde a chegada aí do patriarcado. Então, nós estamos fazendo um exercício que não vai se dar, né? De um dia para o outro, nem daqui 10 anos, nem daqui 100. Mas a gente pode, pelo menos, deixar a semente de transformação daqui 100, talvez, quem sabe, né? A gente não sabe. É a Mãe Terra que talvez não esteja aqui daqui 100. Então, trazendo um trechozinho aqui do documento da Marcha Final das Mulheres Indígenas, temos a responsabilidade de plantar, transmitir, transcender e compartilhar nossos conhecimentos, assim como fizeram nossos ancestrais. O que a gente está fazendo aqui hoje é cumprindo essa responsabilidade, né, de plantar, transmitir, transcender e compartilhar conhecimento. Essa responsabilidade articula passado, presente, futuro, numa perspectiva de continuidade cultural e transformação social. A educação, como ponto de transformação, como ponto de decolonização das relações de gênero, né? Quando a gente está falando de educação, é coisa que todas nós podemos fazer no território que a gente tiver, no território casa, no território comunidade, no território escola, no território universidade, no território conselho que você participa. Então, a gente está aqui cumprindo esse chamado, a responsabilidade de plantar, transmitir, transcender e compartilhar conhecimentos. E eu quero agradecer a todas que estão aqui com a gente, cumprindo esse chamado, né, de decolonização das relações de gênero, que parte principalmente dessa educação, desse letramento de gênero e raça. Pode passar. E aí, na nossa finalização, pode passar, Parenta? O que é ser uma mulher indígena, né? A pergunta que começou todo esse debate, que eu espero que vocês tenham tido paciência para ouvir, e que se não tiver, vai vendo aos pouquinhos e depois vai fazendo suas próprias considerações. E a gente responde ali, eu acho que o slide saiu, Parenta. O que a gente está perguntando ali? Primeiro, né? Volta um pouquinho. Que ser mulher indígena, depois de séculos de violência, é afirmar que nós ainda estamos aqui e ainda estaremos. Não sei se
poderia voltar ali, por favor, Parenta, o slide? Parenta, tá me ouvindo? Você consegue voltar, por favor? Para a gente fazer o nosso encerramento? Vou tomar uma aguinha aqui, molhar o bico. Agora o próximo. Esse aqui. Que é justamente a pergunta é que a gente está tentando responder coletivamente. Isso. Cadê? Ele não passou. Ele não está aparecendo. É esse aqui. Acho que você está clicando agora? E ele não está aparecendo. É que ele não está aparecendo. Nenhum deles. Vai. Aparece depois daquela decolonização das relações de gênero, aí ele parou de aparecer. Eu tô clicando, não tá aparecendo. A tela fica escura. Essas coisas que acontecem em aula, né? Uai. Aí nós já vamos para a conclusão. Mas não tem tá problema, não. A gente pode seguir daqui. A gente pode seguir daqui. Então, quando a gente está falando, né, dessa resposta dessa mulher indígena, que é antes de tudo, uma sobrevivente, e que transforma a sua sobrevivência em vivência, porque a gente não pode mais viver no modo sobrevivência mais. E é por isso que essa aula, essa oficina, ela é pode voltar lá, parente, um pouquinho. Ela é um convite, antes de tudo. Um convite a participarem conosco dessa luta por visibilidade da luta das mulheres indígenas, um convite a sustentar conosco essa memória, tempo, espaço, território que não é só físico, mas também é território físico, porque a gente não pode individualizar a luta das mulheres indígenas, assim como um feminismo branco ocidental faz. A gente está falando de lutas que são coletivas. Então, a luta das mulheres indígenas no Brasil e o feminismo comunitário, eles são movimentos epistêmicos, né, dessa criação de saberes políticos fundamentais para a descolonização do pensamento e das estruturas sociais contemporâneas, em específico, né, as relações de gênero. Longe de representar particularismos ou identitarismos, né, como a gente falou agorinha há pouco, ou particularismo étnico, essa perspectiva oferece alternativas universais ao sistema capitalista, patriarcal e colonial, que ameaça a vida na Terra, a vida no planeta. Então, esse é um chamado coletivo. Então, se tudo disso aqui, nada for guardado, guarde ao menos que a sua responsabilidade pela Mãe Terra é uma responsabilidade que você tem com as mulheres indígenas, uma responsabilidade que você tem com os rios, com as cachoeiras, com os animais, seja qual for a sua luta, que você se dedica mais tempo, nunca esqueça das mulheres indígenas. Das mulheres indígenas, inclusive na sua própria caminhada, na sua própria ancestralidade. Nunca deixe de falar da luta das mulheres indígenas por achar que você não é indígena, você não deve falar. Hoje, as mulheres indígenas são a base da pirâmide social e racial, não só no Brasil, mas em toda a Biayaba. Então, é muito importante a gente saber que nós não estamos aqui disputando cadáveres para saber quem sofreu mais ou quem sofre mais. Mas nós estamos falando aqui de reparação histórica e fazendo um chamado coletivo que nenhuma mulher precisa diminuir para que a outra suba. Nós estamos falando de comunidade, de relações de reciprocidade, não hierárquicas. Então, mulher indígena, mulher não indígena, mulheres em todas as categorias de gênero, homens que estejam assistindo essa aula também, acadêmicos, não acadêmicos, a responsabilidade de trazer a voz das mulheres indígenas, trazendo a voz da própria Mãe Terra, é uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade nossa. Então, nós somos a Terra e a Terra nós somos. Todas as violências de gênero, raça e as demais interseccionalidades que a gente trouxe nessa conversa não é uma responsabilidade só de um grupo de mulheres. É uma responsabilidade de todos
e todas e todos. A gente agradece e saúda a Mãe Terra viva. Viva a Mãe Terra, viva as mulheres indígenas. Viva, viva. Gratidão pela escuta. Kwekaturete. Muitas graças pela partilha. É muito bom rever e tocar no assunto. São muitas informações, né? Você traz realmente um apanhado histórico muito rico dessa linha do tempo, de tudo que dessas lutas que já vem enfrentando, né? É muito importante. Eu gostei muito de estar acompanhando novamente e sempre pesca coisa nova, vários conceitos novos que é importante nomear, e é muito rico, assim, eu espero que isso chegue em mais pessoas, porque é muito bom poder beber dessa fonte, poder caminhar junto nesse aprendizado que você já teve e foi coletando também no caminho, e aí a gente vai coletando junto e espalhando sementes, que a gente tem que lutar junto mesmo, né? Então, muitas graças. Muito pela obrigada, Clarissa, pelo convite e também, de estar aqui, e da gente poder caminhar junto também. É uma honra para mim, eu agradeço muitíssimo. Maravilha, maravilha. Então, que este conteúdo chegue em mais pessoas. E é isso aí. Aproveitando, eu vou deixar nos comentários, onde vai ficar esse vídeo, a lista de presenças, se alguém puder assinar. Isso é muito importante para o projeto. A gente conseguir ter uma ideia de quem está acessando e como está acessando, para que a gente consiga fazer mais e mais atividades como essas, que isso é bastante importante em questão de projetos. Mas é isso, muito obrigada e até mais.